O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Nazaré de Comunicação e pela rádio web do nosso Santuário Basílica de Nazaré. Hoje, a Igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo. É um fato incomum, porque nós não comemoramos a conversão de nenhum outro santo de maneira tão solene como aquela que nós celebramos hoje. A palavra conversão significa uma mudança radical, uma inversão de rota. Até então ele caminhava de uma certa maneira. A partir daquele encontro com Jesus Cristo, ele mudou completamente sua maneira de agir. Conversão significa refazer-se. E certamente não é uma coisa simples como algo que aconteça assim de maneira instantânea, imediata. Aqueles dias de escuridão que ele passa esperando recuperar a vista, aqueles dias escuros, na verdade, são dias de grande confusão, de luta interior, porque o que aconteceu foi algo impensado. Ele combatia o cristianismo como se combate uma facção criminosa. Os cristãos eram tratados como se fossem os inimigos da humanidade. Era aquele pequeno grupo de homens e mulheres que tinham se deixado tocar no coração pela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham passado também eles pela conversão e começavam a formar a igreja da qual hoje nós fazemos parte. Nós estamos falando de um acontecimento que se deu há 2000 anos atrás. Mas um acontecimento tão importante que ele não será esquecido nunca. Paulo caminhava para Damasco, como nós acabamos de ouvir aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, ele mesmo narrando, e ele ia para Damasco para poder continuar essa missão louca de prender os cristãos. E, no entanto, acontece esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma luz forte que o envolve e uma voz firme que chama por ele: Saulo, Saulo. E ele então pergunta de quem é aquela voz, porque ele já não conseguia mais enxergar. A luz foi tão grande que ele
perdeu a visão. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, nós pensarmos sobre essa dinâmica da luz e as trevas, porque, na verdade, Paulo vivia cego pelo ódio. Embora ele pudesse olhar tudo que tinha ao redor e achar que enxergava, na verdade ele estava cego pelo ódio e cego por não reconhecer no cristianismo a presença daquele maravilhoso Deus a quem ele servia. Só que da maneira errada, porque ele estava servindo a Deus, como ele pensava, defendendo o judaísmo, e no entanto ele estava cometendo atrocidades que não se justificavam, porque a própria palavra de Deus não dava para ele o suporte para aquela maldade que ele estava fazendo. Então estava cego, obstinado, como a gente costuma às vezes falar de algumas pessoas que tomam uma determinada rota na vida e vai todo o tempo naquela obstinação, querendo fazer aquilo e não quer largar de maneira alguma. Paulo era um obstinado em destruir com o cristianismo, até que ele encontra a luz que veio para brilhar nas trevas, nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele começa a refazer os seus conceitos, a repensar sua maneira de agir. Ele revê toda a sua vida, porque foi um fato impensado. Ele jamais esperava que aquilo acontecesse. Por que então celebrar a conversão do apóstolo Paulo como uma festa? Porque para nós cristãos foi uma demonstração muito grande do amor e da misericórdia de Deus por nós. A partir daquele momento, outras pessoas que eram inimigas da igreja começaram a perceber que não era tão fácil como eles imaginavam. E como não lembrar, queridos irmãos e irmãs, da frase que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou para Pedro quando disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. De fato, todas as maquinações que fazem para tentar destruir a igreja nesses 2000 anos, resulta em uma reestruturação, reorganização e vai adiante. A igreja não é obra humana, é divina. Se fosse humana, já tinha acabado há muito tempo, porque o ser humano é muito fraco. Fraco nos propósitos, fraco em manter aquilo que fala, mas tem a graça de Deus que nos sustenta, e é com a graça de Deus que nós vamos para frente. Falando da conversão do apóstolo Paulo, eu não posso deixar de lado a tradição da nossa ordem dos clérigos regulares de São Paulo. Nós barnabitas, as irmãs angélicas de São Paulo e os leigos de São Paulo, nos inspiramos nessa coragem do apóstolo Paulo em pregar o Evangelho nas situações mais difíceis e nos momentos mais complicados. Santo Antônio Maria Zaccaria, quando entendeu o Evangelho e quando conseguiu compreender a importância do apóstolo Paulo para o cristianismo, ele criou um verdadeiro fascínio, era fascinado pela coragem do apóstolo Paulo. Não que Paulo substituísse Jesus Cristo, jamais.
De maneira alguma. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos como um discípulo de Cristo se comporta. O discípulo de Cristo, ele direciona tudo para Cristo. Ele não chama para si. Portanto, Santo Antônio Maria Zaccaria começou, olhando nas cartas do apóstolo Paulo, aqueles elementos importantes para o seu crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, segundo o apóstolo Paulo, se dá quando nós compreendemos que devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos procurar crescer cada dia para nos tornarmos também, por quanto é possível, na mesma estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala disso, às vezes é difícil compreender, mas essa estatura, esse tamanho que Cristo quer que nós cresçamos, é na nossa adesão ao Pai, ao projeto de salvação para a humanidade, que começa com cada um de nós, porque cada um de nós tem que começar a se preocupar com a própria salvação. Ninguém se preocupe só com o feijão e com o arroz que mantém o corpo em pé. Nós temos que pensar também naquilo que sustenta a nossa alma, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz caminhar sobre essa terra sem perder a esperança, mesmo quando nós enfrentamos as situações mais difíceis, mais extremas. Em 2008, o Papa Bento XVI proclamou o ano paulino, em comemoração aos 2000 anos do nascimento do apóstolo Paulo. E durante um ano inteiro, a igreja foi chamada a contemplar o apóstolo Paulo como um modelo de evangelizador, para que nós também tomássemos essa missão de evangelizar. A evangelização, queridos irmãos e irmãs, é um compromisso de cada um de nós. A gente pensa que não tem os instrumentos, que não tem a capacidade para evangelizar, mas todos nós temos. O instrumento principal para a evangelização é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo usou para poder chegar nos lugares mais difíceis, nas situações mais extremas, porque realmente a coragem de Paulo é admirável. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos, por exemplo, aí a continuação dos Atos dos Apóstolos, a um certo ponto nós ficamos admirados em ver que Paulo sofreu açoite, apanhou publicamente porque queriam que ele renegasse a fé. Paulo corria o risco de morrer a qualquer momento, porque o pessoal que acompanhava ele, que o apoiava na luta contra o cristianismo, depois queria matá-lo. Paulo enfrentou a dificuldade de entrar em lugares onde ninguém nunca tinha ouvido falar em Deus, e ele foi falar de Deus nos lugares mais difíceis e mais complicados. Parece um pouquinho a situação que nós vivemos hoje. Quantas pessoas que fingem falar de Deus, quantas pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas depois com as próprias atitudes mostram o contrário. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando o apóstolo Paulo, que nós tenhamos essa força interior para aderirmos ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo, para fortalecermos ainda mais a nossa fé, para vivermos como verdadeiros discípulos e missionários desse grande e maravilhoso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós seguimos, a quem nós servimos. A luz de nosso Senhor Jesus Cristo não cega, pelo contrário, cura, porque a partir daquele momento em que Paulo foi iluminado por Cristo, foi que ele começou realmente a ver o mundo como de fato ele é. Ele começou a perceber a vida como de fato a vida é. E ele começou a reconhecer que somente em Jesus Cristo ele poderia encontrar a salvação que ele tanto almejava. Essa também é a nossa motivação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.